Vamos falar um pouquinho do jogo do São Paulo? Pô, Renan, eu achei que você ia vir bem humorado para cá. Falei, ó, primeiro tempo, 2-0, tranquilo, jogo na mão. De repente, o São Paulo voltou para o segundo tempo sem querer jogar. E aí, tomou um empate, os 2 gols pela esquerda, o segundo do Aliança Lima, um golaço, e tinham pontos muito positivos no time do São Paulo, mas agora com esse empate, fica um gosto de derrota, hein? Mais pontos negativos. Sem dúvida, fez um grande primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, mudando o esquema tático que o Zubeldia vem adotando aí depois do jogo contra o São Bernardo, né, que dava uma estabilidade maior para a equipe, que fazia com que a equipe sofresse menos, mas em contrapartida criava também menos, mas era um time que conseguia controlar os seus adversários de uma forma positiva, na minha opinião. Hoje entrou numa outra forma, colocando 2 extremos e conseguiu trabalhar a bola com altíssima velocidade, fazendo com que a bola chegasse em velocidade para esses extremos, para eles fazerem a jogada do 1 para 1. Lucas Ferreira de um lado e o Ferreirinha do outro. Já visto o primeiro gol do Ferreirinha, que foi numa jogada individual. São Paulo, não tendo um meio-campista armador, deixava a cargo do Marcos Antônio e do Alisson fazer com que a bola chegasse em velocidade nesses extremos para pegar eles no 1 para 1, para pegar sem muita cobertura por perto. E foi o que aconteceu e fez isso muito bem no primeiro tempo, na minha opinião, fazendo ali triangulações pelos lados também. Como o Alianza Lima tinha mais jogadores pelo meio do campo, obviamente o São Paulo aproveitou as beiradas e jogando em velocidade, com ultrapassagens, fazendo ali as dobradinhas, Enzo com Ferreirinha, o próprio Ferrarese com o Lucas Ferreira. Mas no segundo tempo o São Paulo fez uma coisa que poucas vezes eu vi o São Paulo fazendo, que é desrespeitar um adversário e a Copa Libertadores da América. Não se faz isso. Você não desrespeita esse campeonato. Você não baixa a guarda um minuto nesse campeonato. O time do Alianza Lima estava morto. Estava morto. E o São Paulo conseguiu ressuscitar esse time. Pô, até um termo ruim de falar agora, pô, peço mil desculpas depois de tudo que aconteceu, fazer essa associação ao futebol, mas o Alianza Lima era um time que estava completamente ao chão, não conseguiria reagir, estava entregue no jogo, e o São Paulo conseguiu uma substituição, a primeira do Zubeldia, que eu não entendi nada. Quando você opta por jogar nessa formação, você obrigatoriamente tem que ter jogadores de velocidade de 1 para 1 dos lados. Quando ele tira esse jogador que está na imagem, o Ferreirinha, para colocar um outro lateral, o Wendel, para fazer uma dobradinha ali com o Enzo, ele perde isso daí. E o primeiro gol que o São Paulo toma, tá a entrada da área toda aberta, e aonde sai o gol, nem o Enzo nem o Wendel estão lá. Se eles estão ali para fazer uma dobradinha para segurar o time do Alianza Lima, pelo menos um tinha que estar ali. Se não os dois, e nenhum dos dois estava, acho que a gente não vai ter a imagem do gol. Mas é inacreditável que isso aconteça você ganhando de 2-0. Por isso que eu falo, você tem que respeitar. O exemplo do Flamengo ontem. Isso é falta de respeito com o campeonato. Você não respeitar uma Libertadores da América, pode acontecer isso daí. Em outros campeonatos pode ser que não aconteça. Na Libertadores da América acontece. Então, São Paulo tem que ter muito cuidado com isso. Um jogo que estava controlado, o São Paulo encaminhava bem a sua classificação para se bater ali com o Libertad, para brigar com o Libertad pela primeira colocação, você dá força para um time. E esse time que a gente vai ter que enfrentá-lo fora de casa. São Paulo enfrenta esse time fora de casa. Então, é um resultado desastroso. Depois de um ótimo primeiro tempo, resultado desastroso. Quem sabe o Zubeldia devesse ali, quando o jogo tivesse mais controlado no segundo tempo, pô, coloca um outro no meio do campo, povoa o meio do campo, tira a pressão do adversário, mantendo a posse de bola. Ele fez completamente ao contrário e acaba com um resultado desastroso para o São Paulo. Bem ainda no campeonato, continua na briga, mas nesse momento um resultado desastroso, já que o próximo jogo é fora de casa contra o líder da chave. E estava um clima mais tranquilo, né, para o Zubeldia, Massini, depois da vitória contra o Talheres por 1-0. E agora essa paz acabou?
Domi, eu venho meio que nadando contra a corrente, né, daqueles que defendem a demissão do Zubeldia. Faz o quê? 5 meses, 6 meses, vai, que este mesmo treinador, por causa de dois jogadores que perderam dois pênaltis, o São Paulo foi eliminado pelo campeão da Libertadores contra o Botafogo. Esse é um aspecto que, se a gente não olhar tudo que está no contexto do São Paulo, a gente vai ficar na análise do resultado bom ou ruim. Eu respeito a análise de quem faz neste modelo, mas vamos lá. O São Paulo perdeu vários jogadores, contratou quatro. Dois deles já têm idade avançada, né? O Lucas e o Oscar. Os dois estão fora do jogo. Vamos olhar para o banco de reservas hoje do São Paulo. Sobraram no banco Igor Vinícius, o goleiro Jandrei, o Sabino, o Bobadilha, o Felipe Negruti, o Rodriguinho e o Ian Francisco. Então, assim, eu não faria o que ele fez, eu entraria com os três zagueiros. Porque Libertadores, cara, é muito mais tranquilo você ganhar um jogo de 1-0 e não tomar gol. Então, acho que ele deveria ter mantido os três zagueiros, né, ter mantido o sistema original e jogasse só com um ponta, né, só com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, e talvez mais um cara no meio-campo. Acho que aí o Renan falou corretamente, né? Agora, olhar para o Zubeldia e falar, nossa, agora então o São Paulo tem condições de primeiro pagar a multa dele, mandar ele embora, trazer outro, para pagar quanto, né? Para pagar mais, porque nenhum treinador vai vir e vai olhar para o São Paulo e falar assim, bom, mas vem cá, no meio do ano vocês vão trazer o Renan, vocês vão trazer a Domi, vocês vão trazer o Rosa? Não, não tem dinheiro, só vai trazer o Massini, que é igual a bola. Fica lá as bolas e o Massini lá do lado no campo. Entendeu? É inacreditável. Então, para mim, não cabe pensar isso. Ponto. Agora, o jogo de hoje foi muito ruim. Por quê? Você ainda pode pôr o Tadjeres na conversa. Né? Como é que é a pronúncia, Domi? Eu fiquei outro dia pensando na noite como é que é a pronúncia do Tadjeres. Eu acho que cada um fala, né? Talheres, Não, Talheres, não, mas eu talheres. quero aprender. Talheres. Fala aí. Fala aí. Comigo? Tá louco. Renan, me salva aí. Não, para mim é Tá vendo? Talheres. Talheres. Boa. Talheres. Entendeu? Tá. É isso. Eles trocaram de técnico, então pode ser que você ainda dê vida para um time argentino, né, se manter buscando uma segunda colocação, que me parece agora ser o caso do São Paulo. Para ser primeiro, ele vai ter que ganhar do Libertad fora de casa. Não é impossível. O time do Libertad é um time comum, não é um time espetacular. O Libertad é um time de um empresário. Eu já estive lá no estádio do Libertad, parece muito a Javari. A torcida não enche o estádio, é um negócio bem, não é um bicho de sete cabeças, né? Mas olhando para o que tem o Zubeldia em mãos, para colocar em campo, ele errou. Eu teria mantido os três zagueiros, teria jogado com linha de três, 3-5-2. Ah, mas o estádio está lotado, a torcida quer resultado. O problema não é dele, cara. Você não pode tomar gol. Você tomar 2 gols em casa em 10 minutos, isso mostra algo. E aí, a percepção que tem o Renan é a percepção de quem esteve no campo, quem jogou bola, que é esse desleixo num jogo que estava na mão. Estava na mão, São Paulo estava com o jogo ganho. Rosa, Só um detalhe rapidinho. O São Paulo sofre esses 2 gols depois que o Zubeldia adotou essa nova variação com 3 zagueiros, né? Variando duas linhas de 4. O Ferrarese, ele te dá essa possibilidade, um jogador bastante versátil. O São Paulo havia sofrido 2 gols apenas, 2 de pênalti, um para o Palmeiras e um para o São Bernardo, né? E hoje, nessa mudança, coincidentemente ou não, acaba sofrendo 2 gols com a bola rolando e o sistema defensivo nos 2 gols bem vulnerável, né? Então é uma outra forma dele. Pois não, assim. Não, você tocou no ponto. O segundo gol, por exemplo, quando ele coloca o Wendel para dobrar o lateral, você pressupõe o seguinte: você vai ter um jogador com mais qualidade, que o Wendel é um jogador mais técnico e se mantém seguro com o lado esquerdo. Gente, o Alianza trabalhou a bola o tempo todo por ali, o cruzamento ninguém encostou.
sabe? E o jogador vem para a marcação do Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem 1,66 m, entendeu? 1,66 m. Então havia também um erro de posicionamento dentro da área do São Paulo quando saiu o segundo gol. Rosa, eu quero passar essas duas perguntas para você. Você usa o mesmo termo que o Renan, que o São Paulo desrespeitou o adversário e a competição? E o Zubeldia, você está com o Mancini, tem que sair? Ô Domi, eu costumo dizer que o futebol não aceita desaforo, né? O futebol, você tem que, se você pode matar, de novo a expressão, se você pode derrubar, acabar com o adversário, o melhor é fazer isso o mais rápido possível. Eu fiquei no primeiro tempo, o último jogo que eu tinha visto completo do São Paulo, eu vi um pouco contra o Atlético Mineiro no domingo, e vi hoje completo, do começo ao fim, até que a minha televisão está em frente aqui. E o que me chamou a atenção, eu falei assim, nossa, é esse time que eliminou o Boca Juniors, né? Se você for pegar do Alianza Lima, é esse time que eliminou o Boca Juniors. Né? Bem Aí eu desfalcado, depois... Rosa. Bem desfalcado o Alianza Lima. Então, aí assim, bem desfalcado, né? Bem desfalcado. Aí durante a transmissão você vai vendo o jogo, as informações vão chegando, realmente é bem desfalcado. E dava o São Paulo, como o Renan disse, como o Marcelo disse, vencer tranquilamente. Eu esperava no segundo tempo uma goleada. Falei, ó, jogo tranquilo, jogo na mão, mas aí aquela coisa do futebol que a gente sabe que muitas equipes brasileiras, principalmente, tem essa mania de repente, a gente já começa, o Renan, já vi muitos jogadores falando, vamos pensar já no descanso e no jogo seguinte, né? Muitos jogadores falam que às vezes eles ficam tão desconectados da realidade que começa a pensar no que vai fazer, pensar no descanso, pensar no jogo acabado, mas aí o time começa a ser pressionado, o adversário começa a gostar do jogo, e aí dois jogadores, né, Domi, que passaram pelo futebol brasileiro, o Eric Castilho jogou no Curitiba e jogou no Vitória, fez um belo arremate, e depois o Quevedo, que teve uma passagem curta pelo Goiás, também fez o segundo. Aliás, eu fiquei até brincando, lembra aquele personagem lá, o personagem não, o Padre Quevedo, né? O Quevedo fez um gol espírita ali, né? Deu aquela puxada ali, nem sei se ele tentou dar tanto efeito assim na bola, e fez um desses começos de Libertadores, dos gols que eu vi, o gol mais bonito. Mas traz uma pressão, o Mancini está tocando no ponto de questão de multa, de questão de quem vai trazer para o lugar, questão de elenco, mas o torcedor não quer saber disso, né? E muitas vezes os dirigentes, a gente sabe muito, vão na onda dos torcedores. E hoje nós tivemos ao final 50 mil vozes, não vou dizer que 50 mil vozes na sua totalidade, mas a grande maioria ali fazendo uma vaia muito forte sobre o Zubeldia, que poderia ter uma noite tranquila se mantivesse aí. Tem duas pessoas que já falaram, eu concordo plenamente, né? Faz o arroz com feijão, faz aquilo que tem que ser feito, não muda as coisas. O jogo tá bom, o jogo tá gostoso de se jogar. E aí a gente também tem que colocar também uma certa responsabilidade em jogadores que não andam em boa fase, né? A gente pode citar o Luciano, que estava bem no primeiro tempo, e aí depois do segundo tempo bem abaixo, né? E o Caleri, que realmente não é o Caleri que a gente costumou ver e não tem conseguido jogar aí aquela coisa, a gente vai falar de fase, né? Que todo atacante tem isso, né? Domi, Renan e Mancini, né? Que passam por momentos difíceis na hora de fazer as conclusões, né? Então não dá para pôr só a conta no Zubeldia, né? Acho que tem jogadores também que ali devem chamar a responsabilidade também, mas o recado foi dado, dessas vozes aí o recado foi dado, que o Zubeldia realmente volta a ficar muito pressionado.